Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando agora na Sensorial FM, o programa Mulheres com Silvia Correia. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom dia, amigos da Rádio Sensorial FM. Começamos o nosso programa Mulheres nesta primeira quarta-feira do mês de maio, nesta quarta-feira de outono, comigo aqui, Silvia Correia. Peço desculpa para vocês, os nossos ouvintes da rádio, por ficar ausente durante essas 4 semanas, mas a demanda foi muito grande. Nós sabemos que o nosso país está vivendo uma situação bastante complicada. E não só aqui, como no mundo todo. Nosso planeta pede socorro, o nosso planeta pede compaixão. As pessoas precisam de compaixão, precisam de socorro. E isso nós vemos em todos os cantos, nós vemos em todas as profissões, em todos os olhares e em todos os seres humanos. Não é brincadeira. Fico muito triste em começar o nosso programa sabendo da quantidade de acontecimentos que vem ocorrendo no nosso país. É muito triste tudo isso, mas é a realidade. E essa realidade, ela pode ser diferente, ela pode ser amenizada sim, se nós contribuirmos. Se nós fizermos a nossa parte, tudo fica mais fácil, vamos nos proteger. E eu vou começar esse programa com um texto que me foi enviado por uma amiga, a Miriam Cavadas. Ela é dançarina e também faz parte do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse texto diz assim: quando o filho do Alckmin morreu, a Dilma esteve presente. Sem falar uma palavra, ela o abraçou e choraram juntos durante o enterro. Quando a esposa de FHC morreu, Lula esteve presente e o mesmo aconteceu. Quando a esposa de Lula morreu, FHC estava lá, abraçados e choraram juntos. Era comum na esfera pública e política, nesses momentos delicados, a compaixão sobressair a rivalidade. No atentado da escola em Realengo, Dilma chorou e fez um emocionante discurso em condolência às famílias e decretou luto de 3 dias. Maria do Rosário, ministra dos Direitos Humanos na época, abraçou as famílias e ofereceu todo tipo de ajuda. Hoje, parece que essas atitudes são excepcionais, mas não são. Compaixão é comportamento de quem é humano. PT, PSDB, MDB e tantos outros partidos tiveram os seus erros, mas deixaram a rivalidade no campo das ideias. Bolsonaro trouxe um novo tipo de política que, na verdade, não é política, é ódio, é raiva, é fim. A meta é sempre destruir o adversário, sejam com mentiras ou agressões verbais. O sujeito comemorou a morte do neto de Lula e nunca demonstrou respeito pela morte de Marielle. Aliás, quem matou Marielle? Veja, a questão não é só a incompetência de Bolsonaro como político. É que Bolsonaro, ele é desumano, ele é ruim, ele é mau. Mais de 7.000 mortes no nosso país. Milhares de pessoas sendo enterradas sem testes. Uma pandemia que, embora o estrago seja grande, mas ainda está longe do fim. E Bolsonaro ri e diz: e daí? Já perdi pessoas queridas, estou vendo amigos na linha de frente
lutando, vendo gente que se dispôs a ajudar morrendo e Bolsonaro rindo, banalizando a morte, fazendo absolutamente nada. E muito pelo contrário, incentivando as pessoas se contaminarem, irem para a rua e não tomarem os devidos cuidados. Olha, se você apertou o 17 e não está arrependido, tem alguma coisa muito estranha com você, porque ele é sádico, ele é cruel e você não precisa ser igual a ele. O Brasil tem jeito, mas para isso nós precisamos de compaixão. Olha que texto fantástico. Esse texto foi escrito por Wendy Andrade. Ele está sendo divulgado no WhatsApp, nas redes sociais, no Facebook. Fizemos uma publicação. Eu acredito que esse texto tem realmente que ser muito divulgado, porque aqui nós estamos falando de um sentimento que todos nós precisamos ter, porque senão nós saímos desse estágio de humanidade e nós passamos a ser desumanos. Como eu não vou olhar a dor do meu semelhante e não ter um mínimo de compaixão? Hoje é na casa dele, amanhã pode ser na sua, na minha e de qualquer um outro. Nós já perdemos pessoas conhecidas com a Covid-19. E se vocês não sabem de alguém, nós tivemos uma perda muito recente, semana passada, do Padrinho Juruá. Padrinho Juruá todo mundo conhece e sabe da grande perda que foi. Então vamos repensar o que nós estamos fazendo com a nossa política, com o nosso país e com a nossa vida. E eu volto daqui a pouquinho com vocês com o nosso programa Mulheres. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. E voltando agora com o nosso programa Mulheres, aqui pela rádio Sensorial FM, a nossa melhor rádio web. Agradeço a todos os ouvintes da Rádio Sensorial que me mandaram seus recadinhos pelo WhatsApp durante esses dias. Estou ainda em débito com muita gente, não consegui responder todas as mensagens. É muita gente que faz perguntas a respeito de como fica a situação, o que o baralho diz, o que a numerologia diz, mas eu prometo que vou responder a todos. Eu me ausentei durante essas 4 semanas devido à demanda de trabalho. Como eu li nesse texto, a gente conhece muita gente na linha de frente lutando contra essa doença. E como vocês todos sabem, além de ser taróloga, eu também tenho uma oficina de costura. E a situação se complica muito, principalmente dentro dos hospitais. E eu não sei se vocês viram a situação, Bruno Covas pedindo, ajuda, mostrando aí a realidade dos hospitais, dizendo o que está acontecendo. Gente, isso não é mentira, isso é uma grande realidade. Eu convivo o tempo todo com clientes que estão na linha de frente, que são médicos, que são enfermeiros, que são auxiliares de enfermagem, pessoas que estão lá, dando a vida, colocando a vida em risco por todos nós. Então nós precisamos realmente repensar, nós precisamos olhar a situação de um modo amplo. Olha o que aconteceu no resto do mundo. Nós vemos que a única solução é nos cuidar, é preservar a nossa saúde, é evitar o contato físico, é o distanciamento, é isolação, isolar nesse momento o nosso convívio social. E nós precisamos disso sim. E esses dias estou tentando fazer a minha parte, ajudando quem posso, mas não com os atendimentos.
de uma outra forma mais triste, ajudando realmente quando as pessoas fazem a sua passagem, né, a sua partida e precisam de muitas coisas também. Então eu gostaria que vocês olhassem a situação e acreditassem, porque não é mentira, não é fake news, é uma realidade dura, triste, deprimente, angustiante em que nós estamos vivendo. Mas, com tudo isso, o que nós podemos observar? O que tudo isso nos traz para a melhoria de nós mesmos? É o momento que esse isolamento traz o repensar das nossas atitudes, dos nossos atos. É o momento de ter um tempinho para as nossas próprias escolhas, né? Para repensar as nossas escolhas, estar em contato conosco mesmo. É o momento de nós olharmos para as nossas prateleiras de livro e começar a buscar histórias que tragam novos projetos, novos sonhos, novas ilusões, porque tudo isso vai passar. E vai passar, nada dura para sempre. Nós sabemos que essas mortes coletivas, elas fazem parte do planeta, elas fazem parte da história, elas fazem parte do desencarne coletivo, são resgates coletivos que de tempos em tempos grupos de pessoas precisam passar. Nós não sabemos o porquê ou qual a finalidade, o que eles estão resgatando, mas é muito triste ver o resgate. Mas nós precisamos entender de uma maneira amorosa, compaixão, sentimento de afeto e caridade. Nós temos que ter o mínimo de amor pelo nosso semelhante, porque a dor daqueles que ficam, ela é imensa. Sofre muito mais quem aqui fica e nada pode fazer do que aqueles que partem, porque por eles nós podemos orar e nós sabemos que eles cumpriram o seu resgate aqui na terra. Resgate muitas vezes doloroso, porque também vão sofrer deixando seus filhos, seus parentes, seus amigos, a sua vida de uma forma tão brusca, tão trágica, tão rápida, sem tempo muitas vezes para pensar. Por isso que eu falei para vocês do nosso padrinho Juruá. Juruá é uma pessoa ativa, viva, cheia de vida, escreveu muitos livros, deixou um legado muito grande para a nossa religião de Umbanda, mas nem por isso deixou de passar pelo seu resgate. Que o nosso Pai Oxalá o receba, que ele tenha cumprido a sua missão e que o nosso coração se enche de tristeza por tudo isso. E que todos nós sabemos do sofrimento e da dor que causa aqueles que ficam. Então não é brincadeira. Vamos sim ficar em casa. Vamos dar a nossa contribuição para a humanidade. É difícil? É muito difícil. Nós sabemos que todos precisam trabalhar. Todos têm uma vida, mas que nesse momento nós estamos abdicando das nossas vidas pelo bem de todos, do todo e do bem maior. E eu volto já já com vocês. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz o seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais, entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. E o mês de maio chega para nós. É um mês que eu amo, um mês maravilhoso, até porque é meu aniversário. Hoje eu estou um ano mais velha. Ontem foi meu aniversário. E essa data, para mim, ela é muito especial, porque mostra que a cada ano que passa, eu consigo, não talvez me melhorar, mas ter mais conhecimento. E cada vez que eu conheço mais, cada vez que eu aprendo mais,
Eu entendo que eu tenho muito ainda nessa vida para aprender e para fazer. Então, eu agradeço a oportunidade da vida. E maio é um mês lindo porque é um mês das mães. E esse ano, provavelmente, nós vamos comemorar de uma maneira muito diferente. Devido ao isolamento social, nós estamos vendo que todo mundo está se adaptando às possibilidades. Então, o que vocês podem fazer? Mandem um vídeo para sua mãe, mandem uma mensagem, mandem músicas, né? Mandem flores. Nós sabemos que é o momento de se distanciar, mas que também ele pode ser usado para demonstrar o carinho mesmo à distância. E isso vale muito. Então, esse mês de outono, tão diferente de tudo que nós já vivemos, muitas vezes tristes, muitas vezes felizes, mas que é algo novo, é algo que vem nos desafiar a nossa mente, o nosso equilíbrio, a nossa força, a nossa espiritualidade, porque nesse momento estamos todos parados, literalmente, parados nas nossas atividades, né, com os nossos grupos, mas isso não nos impede de continuar os nossos estudos, buscando sempre a nossa melhora energética, a nossa melhora espiritual. E se cada um de nós puder contribuir com um pouco para aqueles que precisam, tudo vai ficar mais fácil, fica mais leve, é mais rápido. Nós estamos vendo pessoas se solidarizando com os outros, se juntando em grupos para as doações, fazendo um trabalho muito bacana. Eu tenho um cliente que eles se juntaram num grupo muito grande aí para doar máscaras e cestas básicas. Então eles conseguiram uma quantidade muito grande para uma comunidade aí de cesta básica e conseguiram as máscaras. E nós contribuímos com uma parte, também fazendo, doando, ajudando, porque esse momento é de olhar com um olhar diferenciado para todos os que estão necessitados. Nós sabemos que a nossa condição ela vai ficar mais complicada daqui a uns meses e que até nós nos recuperarmos vai ser um pouco mais difícil, mas que nós podemos dividir, que nós podemos fazer a nossa parte, que nós podemos melhorar a condição daquele que está ao nosso lado, nem que seja um pouquinho. E isso é o que nós precisamos, solidariedade. Nós precisamos olhar as coisas de uma maneira mais leve, diferente do que nós estamos vendo no cenário político. Eu sempre falo que eu vou parar de falar de política, mas é muito difícil, eu não consigo, porque infelizmente ou felizmente, tudo na nossa vida acaba dependendo dos caminhos da política, dos rumos que a política vai tomando. E nós vemos que nós estamos num caos. É difícil nós avaliarmos o andamento do país, o andamento aqui da nossa nação, como serão os próximos, meses daí, se nós vemos que no cenário político é uma balbúrdia, é um caos. Se o nosso chefe de Estado, a pessoa que deveria ser o centralizador de tudo, que deveria ser o nosso ponto forte, o nosso direcionador, é a pessoa mais incompetente, incapaz e sem noção que eu já vi na minha vida. Mas isso para mim não é novidade, porque eu já havia dito isso antes das eleições, em 2018. E fui punida muitas vezes por conta disso. Meus amigos me excluíram das redes sociais dele por eu falar. E hoje eles estão vendo realmente a insanidade que é esse nosso presidente. Mas, como alguém que foi eleito no ano de 2018, aonde eu disse lá atrás que 2018 era um ano muito complicado, porque além da gente ter um 20, que é o julgamento, nós temos um 18, que são as alucinações, as traições, as armadilhas que nós passamos. E o nosso presidente foi eleito realmente pela força das trevas. Para quem diz que ele é enviado
para mim ele é enviado do embaixo e jamais de Deus, porque é impossível um ser humano desse jeito ser enviado de alguma coisa que preste. Mas isso é minha opinião, e eu deixo aqui a minha opinião muito clara com o que eu penso a respeito disso. Então, política é uma arte, e nós precisamos colocar pessoas que saibam lidar com essa arte. E eu volto daqui a pouquinho com o programa Mulheres. Inspirado em quem tem um monte de prioridades e vive intensamente cada uma delas. Inspirado em quem consegue estar sempre perto, mesmo quando está longe. Inspirado em quem não deixa nada para depois, principalmente o que é mais importante. Personalité Digital. A gente se inspirou em você para ser mais próximo, compartilhar o que conhecemos, reinventar o nosso relacionamento. Itaú Personalité Digital, para ser ainda mais pessoal. De volta com o nosso programa comigo, Silvia Correa, aqui na Rádio Sensorial FM. E o meu telefone para contato, para quem não tem, anotem aí, 11 97083 0148. É estranho, a gente fala o número do telefone, é tão automático que às vezes eu acho que eu estou errando o meu próprio telefone. Mas para quem quiser entrar em contato, saber um pouco mais do meu trabalho, como eu sempre falo para vocês, eu sou taróloga e numeróloga. Eu faço atendimentos, eu volto, na verdade, a fazer atendimentos somente depois do dia 10 de maio, mesmo os atendimentos por telefone. Por enquanto, nós estamos terminando esse trabalho que eu me propus, que eu me dispus a fazer em benefício das pessoas, e aí eu retorno à minha vida normal. Normal não, né? Isolada, mas eu vou voltar aos meus atendimentos a partir do dia 10 de maio. Até porque eu também já vou ter saído do meu inferno astral, então eu preciso me manter sempre dentro de uma boa energia. E esses 40 dias que nós estamos isolados também foram os meus 40 dias de inferno astral. O bom de tudo isso é que eu consegui, durante esse tempo, me propor ao trabalho voluntário, ao trabalho para o crescimento dos outros e o meu mesmo. E enquanto as pessoas estão procurando o que fazer, eu estou pedindo descanso, porque eu não tive um dia nesse período de descanso. Eu não sei o que é deitar para assistir um filme, como todos vocês têm feito. Mas para quem quiser saber um pouquinho mais, mande mensagem no meu WhatsApp 11 97083 0148, e eu estarei voltando com os atendimentos a princípio por telefone, e aí, dependendo de como estiver a situação, um pouco mais para frente eu retorno aos atendimentos presenciais, mas por enquanto não, e não é a hora. Até porque eu tenho pessoas que convivem comigo que são da área de risco. Então, nós precisamos preservar as pessoas à nossa volta. E nós tivemos uma perda, um namorado da minha mãe teve o falecimento por conta do Covid também. Nós já estávamos distantes algumas semanas, mas foi uma perda irreparável. Então, nós sabemos o quanto é verdadeiro tudo isso que acontece. Mas esse é o momento, como eu estava falando antes, né, da gente entender realmente o que o universo quer de nós. O que nós podemos dar do nosso melhor. Nós podemos, nesse momento, entender o que para nós é essencial, o que nos causa medo, o que nos causa ansiedade, o que nós podemos aperfeiçoar, aprimorar, melhorar em nossas condições, na nossa vida, como pessoas. O que a vida, durante todo esse tempo, alguns com 20 anos, outros com 50, outros com 70, o que a vida trouxe, o que a vida ensinou, o que cada um está tirando e também retribuindo para a vida. Qual é a nossa finalidade nesse planeta? Será que tudo isso é sempre assim? Nós passamos aqui pelo nosso nascimento, pela infância, o trabalho árduo,
e de repente morre? Será que teria lógica essas mortes todas se nós não acreditássemos na vida após a morte? Será que teria algum sentido se nós não acreditássemos em algo mais, em algo além, em algo superior, ou numa energia que não seja só dessa vida material que aqui nós estamos vivendo? Parem um pouquinho para pensar. O que a vida nos reserva? Porque se nós pensarmos só do ponto de vista material, nós não teremos expectativas. Eu venho aqui, faço o que eu quero, apronto, sou boa demais e só me prejudico, sou ruim demais e só levo vantagem, tenho má índole, má postura e me dou bem sempre, ou alguns que não fazem nada, absolutamente nada, e são privilegiados. Teria lógica? Teria lógica tudo isso? Uns nascem e logo morrem, outros morrem de forma trágica, outros demoram muito para morrer. Tem lógica? Tem explicação? Tem sentido se nós olharmos da forma material? É claro que não. A vida precisa ser muito mais, muito além do que nós vemos, muito além do que os nossos olhos podem enxergar. Nós sabemos que aqui no nosso plano físico, no nosso planeta Terra, tudo isso é uma cópia do plano espiritual e que a nossa evolução ela vai continuar, ela vai perdurar após a nossa morte. Que aqui a nossa roupagem fica, mas a nossa alma, a nossa fagulha divina, ela segue, ela caminha e ela sempre vai se aperfeiçoando. Nós jamais regredimos ou estacionamos. Nós sempre teremos algo para levar para o outro lado. E eu volto já já com vocês. Laroê, seu capa preta, salve sua banda, salve sua força e salve a sua proteção. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald Ed de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar a amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão Pai Vladimir de Oxóssi. E claro, com você! Inscreva-se já! Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroiê! Laroê, Exu, salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. E agora é o último pedacinho do nosso programa. Eu estou de volta aqui com vocês, agradecendo a oportunidade e a paciência de todos os nossos ouvintes. Peço para vocês a colaboração também. Peço para vocês olharem para as pessoas que estão à volta e façam a sua parte. Doem o que vocês podem. Muitas vezes são roupas, alimentos, muitas vezes são palavras nas outras orações, nas outras energias positivas. Façam a sua parte. Nenhum de nós é tão pobre que não possa doar algo, mesmo que seja uma oração, uma vibração, que isso é um grande bem. E quando nós colocamos à disposição do nosso semelhante a nossa força interna, a nossa intenção no bem,
nós estamos sendo ouvidos pelo nosso Criador. Então vamos fazer isso, vamos levar desta vida o que nós temos de melhor. Vamos desenvolver aqui, mesmo que seja um exercício diário, vamos desenvolver o nosso melhor. Vamos desenvolver a esperança, a fé, o amor, a caridade, a benevolência, a compaixão. Nós sabemos que todos somos humanos e passamos por momentos de raiva, de tristeza, de angústia, de decepção. Muitas vezes a frustração, ela toma conta da nossa vida, dos nossos atos, dos nossos dias, mas tudo isso pode ficar melhor. Basta uma fagulha de esperança. Deixe que os amigos espirituais que estão sempre nos envolvendo tragam para cada um de nós essa esperança que motiva, que leva alegria, que enaltece, que faz com que a nossa alma possa crescer e possa se tornar uma árvore que dê muitos frutos, que faça sombra àqueles que estão à nossa volta, que as nossas mãos possam fazer trabalhos de ajuda ao próximo, que as nossas mãos, elas nunca parem de trabalhar, porque quando mãos trabalham, o pensamento se dispõe a produzir algo melhor. Uma mente vazia não vai levar nenhum de nós a um bom lugar. E quando nós estamos dispostos a evoluir, nós sempre encontramos algo para fazer. Não importa o tamanho do seu trabalho, não importa o tamanho do seu esforço ou da sua ajuda. O que importa é o movimento, é a atitude, é a vontade. E nós precisamos nos motivar, nós precisamos todos os dias fazer algo melhor, fazer algo mais, melhorar essa condição, a nossa e de todos aqueles que podem contar com cada um de nós. Então vamos começar todos os dias a cantar mais, a ser mais felizes, a nos isolar sim, manter o afastamento e o distanciamento social. Vamos pensar em tudo que nós podemos fazer para quando esta pandemia passar e nós tivermos que voltar para a sociedade, o que eu posso fazer e contribuir para o meu país, como eu vou ajudar para o crescimento novamente, esse crescimento comercial, como eu posso ajudar nas classes mais baixas da sociedade, o que eu posso fazer para me melhorar, para melhorar a minha vida, a minha condição. Então nós sabemos que existem muitas coisas que podem ser feitas sim, e cabe a cada um de nós encontrar dentro do nosso dia a dia, da nossa rotina, da nossa vida, oportunidade de sermos melhores e de fazer algo melhor. Então eu conto com cada um de vocês, ainda nesse restinho de jornada que nós temos com o isolamento social. Eu não acredito que isso vai ser relaxado a partir da semana que vem. Eu acho que nós vamos continuar ainda mais um período, com algumas restrições, e precisamos mesmo. Gente, eu não votei no João Dória, mas eu bato palmas pela coragem que ele está tendo de enfrentar todas as dificuldades que nós estamos passando. Não é fácil mesmo, mas eu acredito que nós venceremos. Então conto com cada um de vocês para que cada um possa fazer a sua parte, e nós vamos fazendo a nossa parte e levando a todos os nossos amigos e todos os que estão na nossa vida, no nosso caminho, na nossa jornada, um pouquinho de otimismo, fé e esperança. E que o nosso Mestre Jesus, ele possa estar sempre dentro de nós, trazendo a cada um as forças do universo para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento evolutivo no planeta Terra. Que todos nós possamos estar diariamente junto com os amigos espirituais, que as nossas mentes possam estar sãs, sadias e saudáveis, que os nossos braços possam trabalhar em benefício de
todos aqueles que de nós necessitam e que vocês todos possam ser abençoados, protegidos e amparados durante toda essa semana. Então, até a próxima quarta-feira, se Jesus assim permitir. Meu axé, meu namastê, meu amém e fiquem em casa. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.